Olá, eu sou o Luiz Medeiros e você está assistindo ao For Sales Masterclass. Nessa segunda aula, daremos sequência à série especial Estratégias de GTM por meio do canal indireto. Na primeira aula, falamos sobre como definir, construir o GTM e quais as modalidades de canal mais comuns para a indústria. Nessa segunda aula, falaremos sobre como prospectar, avaliar e implementar parceiros para compor o meu GTM. E mais uma vez, Henrique Torres é o nosso parceiro neste conteúdo. Henrique, bem-vindo novamente. Obrigado, Medeiros, mais uma vez aqui com vocês. Um prazer aí poder contribuir com esse conteúdo, compartilhar um pouquinho desse canal indireto, desse assunto que tanto me instiga e me gera curiosidade. Então, compartilhar com vocês essa etapa agora, que é uma das mais importantes do GTM, é um prazer. Então, muito obrigado. Fantástico, Henrique. Bom, e para organizar essa segunda aula, dividiremos ela em 4 partes. Primeiro, falaremos onde encontrar parceiros e como prospectá-los. Na segunda, como avaliar e comparar parceiros para definir a melhor opção para o meu GTM. Em terceiro, como formalizar a parceria. E, por fim, phase-in e phase-out. E para começar então essa segunda aula, Henrique, conta pra gente onde encontrar parceiros e como prospectá-los. Boa, Medeiros. Resgatando um pouquinho da nossa primeira Masterclass, uma vez que o plano do seu GTM está pronto, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vou começar pela ruim, né? Acho que na minha experiência, seja em montagem de GTM ou qualquer outro planejamento, seja estratégico tal, ou até de números, a gente vai errar. O segredo é errar menos, né? Cada vez mais você vai aprendendo, vai desenvolvendo, então o segredo é errar menos. Mas não tenha dúvida que esse plano ele vai ter algum nível de distorção. A boa notícia é que o nosso Brasil, um país, acho que de tantas dificuldades logísticas, regionais, tributárias, tem um vasto plantel de parceiros, tá, que estão super desenvolvidos. Então, o Brasil certamente tem muita opção para a gente poder trabalhar e compor uma malha. Tá? Então, essa é a boa notícia. Não tenha dúvida que você vai achar, pode não ser exatamente o modelo que você estava pensando, mas tem soluções e você vai acabar com 3, 4, 5 opções e tendo que escolher o que entende ser mais estratégico. Então, a gente começa assim. Então, vamos lá. Pergunta, né? Onde encontrar parceiros? Eu fiz uma listinha aqui super simples, mas que tem me ajudado muito a, a definir o GTM quando a gente monta esse negócio. E a primeira delas, talvez ela é a mais emblemática e ou a menos acessada, é olhar para dentro da sua própria carteira de clientes hoje, né, dado que seja uma indústria que já existe, tá? Pô, Henrique, mas eu não tenho distribuidor. Erro, às vezes, ou até não estamos explorando as possibilidades. Às vezes, um parceiro teu, que é um varejo, etc., esse cara pode ter interesse ou planos estratégicos de abrir um braço de distribuição. Então, dando um exemplo claro, Martins, como a gente falou na nossa primeira Masterclass, e sem dúvida nenhuma em qualquer assunto de canais indireto, o Martins vai aparecer como um grande benchmark. O Martins teve, por um bom tempo, eu não sei se até hoje ele carrega, mas um braço de distribuição. Então, às vezes, nesse tipo de parceiro, se você acessar a tua base de clientes, você acha oportunidades, seja já existentes ou até de plano estratégico de desenvolver e tal. Como eu falei, assim, isso está se misturando muito, né? Acho que os business estão e os empresários estão realmente enxergando cadeias cada vez mais horizontais. Então, tem varejo abrindo braço de distribuidor, né? Tem indústria abrindo distribuidor. Então, às vezes, a própria um parceiro teu de indústria, né, uma indústria amiga ali próxima, você pode pegar carona na distribuição dos caras. Então, olha um pouco para dentro, na tua base de clientes, no teu ambiente corporativo, que pode aparecer alguma oportunidade importante ali. Aí a gente vai falar depois do assessment, efetivamente, como acessar esses caras, mas esse é um pool importante de possíveis parceiros. Segundo deles, associações de classe, né? Nós falamos lá atrás das associações de classe dos fabricantes, tal, etc., para falar do ponto de vista de outros assuntos, mas aqui, por exemplo,
Existem associações de atacadistas, distribuidores, que é a ABAD, por exemplo, a mais importante que eu, pelo menos pessoalmente, entendo ser uma das mais importantes que existem aqui, mas existem associações de representante comercial, associações de outras naturezas, tá? Não, se eu não me engano, não existe broker, mas tem tanto nacionais quanto regionais. Então, essas associações podem ser certamente são uma grande fonte de indicações de parceiros para achar efetivamente um parceiro ideal no determinado modelo que você está procurando. Então, não tenha dúvida. A BAD, para mim, é a primeira delas, tá? Procure aí o pessoal, são super receptivos, têm interesse em desenvolver os parceiros locais, então não tenha dúvida que vão te indicar as melhores opções aí. Terceiro, não menos importante, e acho que esse tem um papel até duplo para validar uma série de coisas, é pesquisa de mercado, né? O famoso gastar sola. Então, formulário simples, né? Dependendo do nível que você quiser acessar, mas vá lá, se suponha uma indústria de alimentos, vá lá no seu varejo alimentar, pergunta para esse cara, quem é o distribuidor, ou quem é o atacado, quem é o broker, quem é não sei o quê, que te atende, que nota que você dá para atendimento comercial, quantas vezes por semana esse cara vem, qual o nível de serviço, você teve algum problema, como é que é a logística desse cara, um micro assessment para você entender, já dar uma qualificada nesse, vamos chamar de lead, mas nesse prospect, mas certamente já vai levantar um bom pool ali. E se você está olhando para uma região específica, né, vamos lá, eu quero no estado do Espírito Santo, um distribuidor. Se você entende que esse cara tem uma penetração, né, você vai nos principais varejos, ele aparece nas pesquisas como um melhor indicado lá, opa, já é um sinal bastante positivo de que, opa, esse cara tem um destaque aqui e tal, etc. Então, ele tem esse duplo viés, né, de você achar e também de já entender como que está a penetração, a atuação desse prospect distribuidor, atacado varejo. Um ponto de atenção nesse momento é que, na vida real, né, a gente falou da primeira masterclass dos modelos, tal, etc., mas na vida real, esses modelos se confundem. Então, às vezes você pergunta, né, acessa um varejo, qual é o distribuidor que te atende? Ele vai indicar fornecedores. Não necessariamente são distribuidores. Às vezes vai aparecer um atacadista, às vezes é RCA, o Fernando aqui vende para mim, tal, etc., é um cara bom, tal. Mas esses caras, óbvio, na segunda camada, tem que entender efetivamente estrutura, tal, etc. Mas acho que é só um ponto de atenção que na pesquisa de campo, as conotações, denominações se confundem um pouco, tá? Mais uma, né? Outras indústrias, benchmark, então fala com seus parceiros, quem que opera, de novo, uma indústria de alimentos, quem que opera alimentos ali para você na região do Espírito Santo? Então, eu tenho um parceiro lá que é uma indústria que eu tenho relacionamento, liga para os caras, troca uma ideia, porque no fim das contas, principalmente no distribuidor multicategoria, tal, etc., você compõe a carteira da massa crítica, fortalece o distribuidor, né? Então, todo mundo tem interesse aí de agregar o negócio. Tem que tomar cuidado, obviamente, nas decisões lá que a gente falou lá de competição, tal, etc., mas não tenha dúvida que essa é uma fonte importante. E por último, mas não menos importante, por incrível que pareça, assim, já encontrei alguns parceiros prospects em feiras e eventos. Então, nesse momento de pandemia, né, não é uma fonte lá efetivamente muito eficiente, né, por conta do tudo que a gente está vivendo, mas não tenha dúvida que APAS, Abras, outras feiras aí que a gente tem importantes, a própria feira da BAD, que já rodou vários modelos, a gente encontra parceiros que não imaginava, e ali você está face a face com o sócio, com o diretor comercial, então o diálogo é realmente muito acelerado, tá? Então acho que essas são as 5, para mim, grandes fontes. Existem outras, mas essas são talvez as principais fontes, né, de pesquisa e prospecção de distribuidores, parceiros, atacados para compor o seu GTM. Fantástico, Nick, excelente. Bom, e dito isso, a possibilidade de parceiro, como eu avalio ele e como que eu comparo entre outras opções para escolher qual que vai ser o melhor? Boa, esse realmente é uma etapa chave, né? O levantamento dos prospects, né? Nessas fontes que a gente falou e outras que eventualmente surgirem, certamente é a primeira etapa para você listar quem são os seus caras, né? Óbvio que ali você já pode fazer um primeiro filtro, falar, cara, esse aqui já entendi que não tem muito alinhamento estratégico comigo, já arriscar, mas certamente você vai ficar com um shortlist ali de alguns candidatos, e aí, como é que eu tomo essa decisão, né? Eu vou te contar um pouquinho do que eu entendo como sendo o processo talvez mais
eficiente que eu já vi e particularmente rodo aí sempre que preciso fazer esse trabalho, tá? Primeiro deles, eu divido isso em duas etapas, Medeiros, tá? Até para encurtar o processo e ser ainda mais assertivo na segunda etapa, que ela é mais efetiva, né? Acho que esse processo, às vezes, obviamente, a gente está na linha de frente, certamente você se expõe, você está lá. Então, imagina, né? Eventualmente, os sócios distribuidores têm também 1 milhão de indústrias procurando esses caras. Lógico que não é assim, mas, enfim, tem muita gente procurando parceiro distribuidor. Então, esse cara também tem tempo limitado e tal. Então, para a primeira etapa do negócio, eu sugiro uma pré-avaliação, tá? Que é aquela primeira ficha simples, que realmente é uma ficha, pode ser uma ficha que você envia para o parceiro, ou pode ser marcar uma conversa que você explore esses temas aí nessa conversa, nesse tete-a-tete, mas costuma funcionar bem com mandar ficha, porque você vai entender um pouquinho, tem um nível de levantamento de informação que não é nada demais e não é absurdo, mas que toma algum nível de energia desse parceiro, desse próximo. Mas vamos lá. O que eu sugiro, né, nesse primeiro assessment aqui, nessa primeira pré-avaliação? Entender qual a região efetivamente de atuação desse parceiro, tá? Que a gente falou lá no primeiro masterclass de desenho, região, né, a hora que você está montando. Aqui você vai precisar funilar, inclusive, assim, quais são as cidades que esse cara atende. Tá? Se você não quer complicar essa pré-avaliação, limita isso para micro-região, macro-região, tal, etc. Mas, de algum nível, você vai precisar ter de detalhamento de qual a região de atuação desse cara, tá? E não é região sudeste, não é, por exemplo, região metropolitana de Campinas. Quais são as cidades, efetivamente, que ele chega, tá? Quais são os canais de venda que esse parceiro efetivamente tem hoje na carteira, né? Porque, de novo, lá quando a gente montou o GTM, essa era uma premissa importante no desenho dos parceiros. Então, aqui vem aquela pergunta, esse cara chega onde eu preciso chegar? Né? Se eu sou, na hipótese, sou uma indústria de ração animal, de pet. Cara, não adianta eu falar com o distribuidor que chega no varejo alimentar. Óbvio que esse é um canal que a gente vende ração, mas talvez eu precise de um cara que seja mais especializado. Então, é aqui a hora que você começa a fazer a primeira qualificação desse parceiro. Outra coisa importante também é a quantidade de cliente, né? A quantidade a base ativa que esse cara tem, como está olhando tanto para essa região quanto para canal. Por que parece, assim, esses caras costumam, dependendo da abordagem, né, do profissional, eu nunca tive grandes problemas em receber essa informação em momentos de prospecção, porque realmente mostra a seriedade até da indústria em estar buscando um parceiro que tenha o melhor fit com o negócio, tá? Por último, acho que nessa pré-avaliação, mas não menos importante, é entender também qual o modelo comercial que esse cara roda, tá? Em termos de equipe, né, de contratação, se ele tem promotores, se promotor é próprio ou é terceiro, o vendedor é um RCA, ou é SLT, ou é PJ, que acontece isso. Então, assim, tentar depurar um pouquinho qual o modelo comercial que esse parceiro tem hoje rodando para você, depois, né, no seu GTM e na qualificação melhor, entender se ele tem fit com o negócio, tá? Acabei não citando aqui, eu pulei essa etapa, mas não tenha dúvida que nesse momento vale uma conversa, às vezes essa é muito mais pessoal do que efetivamente num formulário, mas qual o nível de custo operacional que esse cara roda hoje, tá? Porque aí vai te responder se você tem condições de encaixá-lo no teu GTM e entregar a margem que ele precisa para subsidiar esse custo, tá? Então, assim, esses 5 pontos eu sugiro fazer uma pré-avaliação, tá? Antes de entrar na segunda etapa, que é mais pesada. E há também, eu imagino, né, outras variáveis que devem ser analisadas, além, é claro, dos aspectos comerciais, do potencial comercial do parceiro, né, como aspectos financeiros, de logística, de própria infraestrutura. Estou correto nessa análise, Henrique? O que você pode dizer a mais para a gente com relação a essas variáveis? Perfeito, Medeiros. Essa é justamente boa parte do conteúdo da segunda etapa, né? Então, só remontando um pouquinho o processo no começo, estou com o meu GTM na mão.
saio para a rua, né? Acesso quem são os possíveis parceiros aqui e tem interesse no negócio. Fechei uma lista. Rodei essa primeira avaliação aqui com essas perguntas mais básicas aí, que são, apesar de básicas, sem dúvida, talvez as mais essenciais para determinar a aderência ao teu projeto. Aí vem essa segunda etapa que vai abordar esses pontos que você comentou e outros ainda de forma mais profunda. Vamos lá neles, né? O que eu imagino, vou citar quais são os 5 pontos aqui que eu entendo serem os principais pilares para avaliação, e a gente vai explorar cada um deles com alguns detalhes que eu entendo, na minha visão, serem importantes, mas fica um convite também de cada indústria, o profissional que estiver conduzindo isso, entender que, por exemplo, vou dar um exemplo, o tamanho do estoque desse cara é algo muito relevante para mim, porque o meu produto tem uma cubagem muito alta, eu preciso que esse cara tenha muitas posições pallets em aberto, certamente isso tem que estar no meu assessment final aqui para tomar a decisão, tá? Então, assim, esse assessment ele é dinâmico, de acordo com momento, indústria, e por aí vai. Tá, então vamos lá. 5 pilares. Começando pelo que você comentou, que obviamente é o comercial, tá? Aqui é onde a gente vai para a próxima etapa de pergunta do comercial, que é efetivamente para qualificar esse cara como broker, distribuidor, tal, quais são as ferramentas que ele efetivamente tem em place. Então, qual a estratégia comercial do parceiro, né? Esse cara tem tabelas de preço diferenciada por tipo de cliente? Ele tem contratos com clientes de fidelização, de abastecimento, tal, etc. Existe essa dinâmica no mercado e é importante nesse momento você explorar isso para saber realmente qual é o nível de penetração desse prospect no mercado local. Qual é o modelo de equipe que eu falei lá no pré-avaliação, mas aqui a gente vai além, né? Quantos vendedores para cada supervisor, quantos supervisores para um gerente de venda, você tem um gerente de venda, qual a rotina comercial que ele implementa no dia a dia, tá? Isso, obviamente, ele tem muito do viés da operação de distribuidor, porque ela tem essa operação mais estruturada, mas aqui também, dependendo da resposta, te ajuda a entender qual é o nível de, realmente, gestão comercial esse cara tem rodando, né? Quais relatórios que ele tem, quais são os KPIs que ele acompanha. A lista é grande aqui, mas eu estou nos principais, tá? Qual é o nível de cobertura dele dos PDVs ativos da região, tal, etc. Então, nesse bloco comercial, a gente explora realmente a alma comercial desse parceiro, tá? Isso certamente vai te ajudar a entender onde ele está nos ranges lá de modelo e se ele tem fit com a tua operação ou não, tá? Segundo, a gente vai falar agora do aspecto que você trouxe, que não tenha dúvida que é super importante, financeiro, né? Como que está a estrutura de custo desse distribuidor, tá? E aqui com um pouco mais de detalhe do que aquela sondagem inicial. Então, quanto que é o custo logístico, o custo administrativo, tal, etc. Pode parecer talvez um pouco invasivo, mas não tenha dúvida que você, como indústria, né, na hora de montar o GTM, você vai ter que levar isso em conta, tá? Por 2 aspectos. Primeiro, para entender se esse cara é eficiente ou não, porque, no fim das contas, em algum nível, a indústria paga essa conta. E segundo, no aspecto de, efetivamente, até desenvolver programas para desenvolver esse cara, né? Então, se entende que nesse acesso apareceu, então, é o parceiro que eu quero, mas eu vejo que, logisticamente, ele está com um custo talvez um pouco alto, tal, etc. Vamos lá, vamos desenvolver. Aí vem a história do agregar valor, porque eu não desenvolvo isso, né? Então, esse é um ponto de partida também para comparar os parceiros, tal, etc. Alavancagem, esse distribuidor está alavancado no mercado? Se ele tem um capital de giro legal, não tem e tal. Essas certamente são informações talvez um pouco mais estratégicas, etc., mas é um momento importante de entender isso com o seu distribuidor, tá? Que não tenha dúvida, assim, seu distribuidor, seu parceiro e tal, mas esse cara vai ter que minimamente ter um fôlego, capital de giro para operar o seu negócio. Quando a gente fala, inclusive, de distribuidor exclusivo, isso é muito mais importante, né? Se eu tomar a decisão de um distribuidor exclusivo, esse cara tem que ter o fôlego financeiro para capital de giro, para investir no negócio, para crescer e tal. Então, tem que explorar isso lá. Como é que está o nível de inadimplência dele no mercado, tá? Isso, de novo, impacta bastante o custo, cadeia de custo da operação, entre outras coisas, né? Então, esse foi o nosso bloco financeiro. Vamos para o terceiro.
que esse talvez ele é mais óbvio, mas entra no aspecto logístico, né? Como que está a estrutura desse cara, caminhões, né? O estado da frota, o perfil da frota, a armazenagem, qual a capacidade, esse cara tem um sistema de warehouse management, o famoso WMS, não tem, ele tem área de picking, né? Pode ser uma pergunta talvez estúpida aqui, mas uma indústria que tenha um nível de SKU muito grande e exija um picking unitário, se o cara não tem isso na operação dele, já não deu match, já deu um problema. Então, assim, tem esses detalhes bastante técnicos. O que mais? Política de estoque, né? Que certamente tem que estar alinhada com a política da indústria. Então, é um momento para acessar isso, entender e, obviamente, avaliar, tá? Ó, não tenha dúvida que se tiver interesse das duas partes, isso é bastante maleável, mas é importante levantar. Estamos chegando aqui no quarto item, que é a infraestrutura, né? Aí você vai olhar para instalações, limpeza, efetivamente aderência a normas, né? Se estiver trabalhando com alimento, tem controle de pragas, tem alguns aspectos técnicos de instalações, de luz, de isolamento, de área selada e tal. Então, tem que olhar para isso, porque, por um lado, não tenha dúvida, isso pode gerar um problema futuro, né? Uma intervenção, uma multa, tal, um problema, então tem que olhar para esse aspecto e também para entender o nível do problema, um aspecto de qualidade do teu produto, né? Principalmente se tratando de produto perecível, alimento, mas até produto linha seca e não perecível, não alimento, você tem que olhar para isso numa outra ótica, tá? Vamos para o último, que talvez esse para mim é o mais importante dessa história toda, que é avaliar os sócios, né? A, o nível, alguns chamam sócios, outros estratégia, mas como é que está o relacionamento e o plano estratégico desses sócios, né? Aquela pergunta básica, que muita indústria, eu já sofri isso em alguns momentos, assim, como é que está a sucessão do distribuidor? Às vezes, os caras estão na segunda, terceira geração operando, mas a sucessão não está pronta. Então, esse é um problema. A gente, como indústria, certamente você faz, e o distribuidor, não tenho dúvida que tem o parceiro do outro lado tem essa intenção, mas de parceria de longo prazo. Mas, às vezes, o principal sócio está lá com uns 65, 70 anos. Isso está mudando muito, né? Cada vez mais eu vejo pessoas de 70 anos dando baile aí, muita gente jovem, mas, enfim, isso é algo que precisa avaliar, né? Esse sócio, estrategicamente, tem intenções de ampliar o negócio, de investir, qual que é o pipeline estratégico desse cara. Então, é importante acessar esse tipo de coisa, né? Tem outros negócios, não tem? Tem outra distribuidora, às vezes, não, às vezes é bastante comum isso. Ele tem uma distribuidora aqui que opera nesse modelo e tem outra distribuidora que opera de um jeito diferente. Então, às vezes, opa, tem algum nível de conflito aqui, eu não quero operar com esse cara, sendo que ele tem algum nível de concorrência num outro braço aí da holding dele. Então, é o momento de olhar para isso também, tá? Aí a gente fecha esses 5 pilares, tá? Já vi formulários de 70 perguntas, já vi formulários de 30, 40 perguntas. Isso costuma levar, né, numa visita física aí, conversa com sócio, visita equipe, campo, algo como 2 dias de um acesso. Para fazer bem feito, eu acho que entre 2 dias é suficiente, tá? Mas com tempo, com dedicação, conversando com os caras, olho no olho, isso é super legal. E a dica que eu dou é assim, nesse momento, inclusive fazer isso fisicamente, que já gera para o parceiro que você decidir colocar no negócio, um nível de engajamento e acho que de confiança muito diferente, tá? Então a gente encerra aí, Medeiros, o fluxo aí, o processo de prospecção dos distribuidores, do parceiro, do indireto, tá? Essa é a minha dica para o negócio. Fantástico, excelente. Crítico para esse momento, antes de a gente efetivamente partir para a próxima etapa, é que nessa avaliação a gente sugiro definir scores, né, para cada um dos parceiros. Como eu comentei, geralmente quando você desenha um plano, você não vai encontrar exatamente o parceiro que você ideal, né, aquele plano que você desenhou, você vai precisar passar por adaptações. Então é nesse momento que esse score te ajuda a definir qual é a melhor opção, né?
Então, minha sugestão para cada um desses pilares e para essas avaliações, definir pontuações, né? Pode ser tão simples quanto sim, não ou parcialmente, e aí definir um score para esses pilares, gera uma pontuação, e essa pontuação te ajuda a definir o melhor parceiro para essa determinada preenchimento do GTM. E uma coisa que eu aprendi e nos meus projetos eu sempre coloco, alguns desses critérios são meio críticos, né? Aquela história de gatilhos, classificadora não. Então, por exemplo, se eu estou buscando, vou supor, um distribuidor, se esse cara não tem equipe comercial própria, né? Estou dando o meu exemplo, tá? A minha vivência. Não tem equipe comercial própria, não tem rotina comercial, geralmente eu desclassifico esse cara. Por melhor que ele seja logística, financeira e administrativamente, eu entendo que esses aspectos são aspectos talvez críticos, né? Então, para mim, é um grande desclassificador aí, e eu já desclassifico um parceiro dessa natureza. Dando um exemplo, tá? Sim, bem hipotético. Mas acho que é importante, no momento dessa última avaliação aí, definir, cara, que não dá para abrir mão. Então, e se o cara pode ser o melhor possível, né? Aquela história, a melhor combinação possível. Mas se não tem esse ponto que eu entendo ser chave, está desclassificado ou, enfim, repenso o meu critério. Ok? Sem dúvida, é um guia excelente para se avaliar e comparar o parceiro ideal. Uma vez dito isso, Henrique, para que a gente inicie a terceira parte dessa segunda aula, né, que é como formalizar a parceria, uma vez, então, escolhido o parceiro, né, como eu formalizo a parceria entre indústria e distribuidor? Boa pergunta. E aqui, por mais que minha vivência toda foi em área comercial, nós vamos falar aqui de contrato. É um assunto bastante trabalhoso, eventualmente até polêmico, por N motivos aí, pela todas as esferas que ele envolve, mas a minha recomendação principal é que na discussão de GTM seja construído um contrato muito bem estruturado, tá? Geralmente com participação de consultorias internas, tem pessoas fora aí que são muito, obviamente se a indústria já não tem um modelo bem avançado, mas tem consultorias que são especializadas nesse tipo de relação comercial entre indústria de fabricante e distribuição, porque o contrato, para mim, é a principal ferramenta, tá? E pode parecer uma formalização e um instrumento de caráter só jurídico, mas não tenha dúvida que ele tem impacto no negócio. Então, nesse contrato tem que estar muito claro todas as obrigações de ambas as partes, tá? Tem que ter obrigação da indústria também, não tenha dúvida. O distribuidor vai, e o parceiro, aliás, vai cobrar muito isso, tá? Mas tem que ter deveres importantes, métricas, tá? Expectativas da indústria, tá? E, obviamente, uma parte importante de penalidades, o que acontece e tudo mais, tá? É muito comum esse contrato não ser efetivamente avaliado ou ter a atenção que precisa no começo, e aí depois, meu amigo, que você assinou um contrato com um parceiro para evoluir, é difícil, tá? Então, para mim, essa é a principal ferramenta, tá? E realmente, assim, quando definiu um GTM, achou o parceiro, rodou tudo aqui, tá com o melhor cara, sim, costuma, principalmente se o seu contrato ele é bastante duro, é a discussão pesada, tá? E minha recomendação, assim, que seja o máximo realmente detalhado e específico possível, tá? Óbvio, dentro dos limites possíveis, né? Mas a indústria tem que e o distribuidor tem que estar muito bem calcados aí nas ferramentas do contrato, tá? Passada essa etapa, né, que também é a mais importante, efetivamente onde se sela essa parceria comercial, tem algumas etapas importantes que fazem parte de um checklist básico, mas são mais corriqueiras, que é, assim, precisa se comunicar ao mercado, certo? Principalmente se é uma transição. Se é um GTM novo, acho que isso é mais brando, né? Não precisa ser tanto. Mas se é uma transição, eu estou saindo do modelo X para o Y, ou do operador A para o B, tem que fazer uma comunicado para o mercado super importante. E aí tem e aí começam, acho que os detalhes, né, que são os detalhes sólidos da operação,
mas tem que tomar cuidado com o momento que você avisa, porque a equipe, se é uma transição, a equipe talvez não saiba, né? Ou precisa ficar sabendo no momento que isso está acontecendo para não gerar problema trabalhista ou até ruído no mercado, né? Então, assim, essa comunicação tem que ser muito bem organizada, mas nesse processo de formalização, não tenha dúvida que se é uma transição, o mercado tem que ficar sabendo, tá? Isso é super importante. Outra coisa, aí, para quando a indústria já tem uma estrutura maior, mais organizada, em alguns níveis até mais, sei lá, burocrática, você vai ter que passar aí os parceiros, né? Então, vai ter que sentar com logística, sinalizar, ó, tá entrando um operador na região, esse cara está aqui, você vai ter que fazer uma rodada de cadastro interno, tá? Levantar uma série de documentações desse cara. Muito provavelmente já na etapa de contrato, isso já está ou parcialmente ou completamente levantado. Tem uma etapa também de formação de preço, né? Certamente você já discutiu isso com o parceiro e já está definido desde lá da sua estratégia, mas aqui é a hora que você vai precisar construir e cadastrar no seu sistema uma tabela de preços para poder faturar para esse distribuidor, para esse atacado, para esse parceiro, que seja, tá? Aqui tem um ponto importante, Medeiros, que como a gente comentou lá atrás, o modelo broker, ele é bastante diferente operacionalmente, tá? Então, nessa etapa aqui, se a indústria está dando esse step, tem um cuidado muito importante que precisa ser coberto antes até, mas aqui, obviamente, ele vai aparecer, que é o modelo operacional, né? Que é aquela história, o estoque é da indústria, então tem que ter eventualmente um CD ou um estoque avançado no operador. Aí entra uma problemática que é bastante importante. Então, assim, se você avançou, negociou um broker, mas, cara, sua equipe, principalmente operacional, operações não está alinhado, você vai ter um problema na hora de botar isso para rodar. Então, tem uma etapa grande aí de formalização que, para esses movimentos, né, de mudança de modelo, precisa acontecer muito antes, tá? Então, basicamente é isso. A formalização passa por essas etapas, mas sem dúvida alguma o contrato é a chave principal aí do negócio. Perfeito. E quando você fala do contrato, enquanto você explicava, Henrique, o que me vinha em mente é o contrato nada mais é do que a formalização daquilo que foi avaliado, né? E daquilo que foi muito provavelmente discutido neste namoro inicial entre indústria e parceiro, né? Então, se foi avaliado aspectos financeiros, certamente há elementos financeiros que precisam ser formalizados, né? De estrutura também, né? Então, é preciso, por exemplo, ter 20 vendedores dedicados à venda dos meus produtos, dos produtos que serão distribuídos da minha marca, por exemplo, né? Então, de fato, o contrato é o momento em que é oficializado tudo aquilo que até então vem sendo construído e discutido com o parceiro, correto? Sem dúvida, Medeiros. Uma coisa que, nesse aspecto, eu sugiro uma reflexão importante, nesse momento de assinatura, aliás, de estratégia do contrato, é uma reflexão que, talvez usando o exemplo que você falou, ela me surge bastante, né? Alguns momentos, né, eu tinha um colega que falava, não vamos deixar qualquer coisa virar meta. Ou, traduzindo isso na frase mais comum, né, vamos olhar muito mais e tentar traduzir isso no contrato, os fins e não os meios, tá? Trazendo o exemplo que você comentou. Então, eu não sei se, de novo, essa discussão ela é super customizada para cada um, mas o que eu quero é que esteja no contrato que o cara tem que ter 20 vendedores ou que ele me atinja o resultado X, o mínimo de cobertura e tal, etc. Se ele fizer isso com 5 vendedores ou com 15, sendo óbvio, numa análise muito superficial, não tem muito impacto para mim. O que eu quero é que ele atinja determinados KPIs, índices de performance, de cobertura e tal. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante e legal que você trouxe. E às vezes é difícil de novo, essa linha tênue, mas acho que no contrato, sugiro muito mais o fim e não o meio. Até porque, sendo muito honesto, ainda mais agora, tudo está mudando muito rápido. Então, acho que é um tópico até para a nossa última Masterclass, aí, a quarta da nossa série, aí, mas efetivamente, quem me garante que daqui a pouco isso tudo não vai estar digital? Tá?
que, cara, vai ter um grande marketplace que esse cara vai comprar, que o PDV vai comprar, e que o distribuidor vai se tornar, e os nossos parceiros vão se tornar, sei lá, operador logístico, ele vai fazer no máximo a logística desse negócio. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que coloca efetivamente no contrato, porque isso pode virar sei lá, um gatilho ou realmente uma armadilha, talvez a melhor palavra, para ambas as partes, sem olhar principalmente o efeito final, né? O que você quer como indústria, tá? Não é fácil, mas obviamente quando você coloca KPI, performance num contrato de distribuição, de abastecimento, né, de contrato comercial, ele endurece o contrato, né? Então aí obviamente tem que ser muito bem negociado, muito bem discutido, tá? Então acho que respondendo a sua pergunta, essa é a minha dica. Fantástico. Bom, vamos agora iniciar a quarta e última parte desta aula. Bom, Henrique, e agora para finalizar, uma vez que eu prospectei, uma vez avaliado, uma vez formalizado a parceria, tá? Como eu faço o phase-in dessa parceria? Ou seja, como eu começo a executar, né, a materializar a parceria comercial estabelecida entre indústria e parceiro? Excelente pergunta, Medeiros, e eu acho que o que eu posso dizer é que se você não caprichar nesse phase-in, tá? Acho que colocar realmente todas as possibilidades para rodar, não tenha dúvida que já começa com o pé esquerdo. Então, assim, é hora de apostar para valer. Você já gastou o seu tempo procurando o melhor parceiro, avaliando esse cara num nível de detalhe que você entende que, ok, é o cara que eu tenho aqui, agora é hora de apostar todas as fichas, tá? Então, o meu checklist de phase-in, phase-out, né, tem um pouquinho de cada, mas ele tem 118 itens, tá? Que são atividades, pra você ver, é coisa boa, tá? Entra no detalhe até do distribuidor, construção de rota. Eu vou falar os principais aqui que eu entendo. Não tenha dúvida, assim, que você falou na palavra materializar, tá? E apesar de a gente estar vivendo aí tudo digital, tal, etc., eu acho que precisa dessa materialização física no distribuidor, tá? Então você tem que aparecer desculpa, no seu parceiro. Eu falo muito distribuidor, mas entenda como parceiro de forma geral. Você tem que aparecer lá. Então, muitos parceiros têm, por exemplo, uma sala onde eles têm um display dos produtos que eles comercializam. Cara, o produto tem que estar lá, tem que ter um banner na sala de vendas. Muitos parceiros, por exemplo, ambientam sala de vendas até para a equipe, sabe, respirar no dia a dia esse negócio quando chegar na distribuidora, no atacado, sei lá, na estrutura física do parceiro, ver esse negócio de forma. Então, assim, tem essas nuances super importantes que eu acho que é hora de botar todas as fichas na mesa. Não tenha dúvida também que uma etapa importante é um treinamento. Imagina que esse portfólio seja via de regra, a equipe de venda do parceiro não trabalhou ou conhece pouco, tá? Então você vai ter que aculturar esse time com todo os primeiro aspectos técnicos do seu produto, sabor, tipo, produto, embalagem, dicas de execução, tal, e também argumentos de venda. Esse cara vai ter que entender como vender, né? Então é o momento de explicar, treinar, capacitar essa equipe nesse sentido, tá? Isso ambienta, né? Materializa, acho que a palavra que você trouxe foi super legal, materializa a indústria e os produtos no dia a dia da equipe de venda. Eu falo equipe de venda, mas eu acho que isso se estende, né? Equipe logística vai estar entregando também. Se o produto é sensível, não adianta você fazer um baita trabalho com a equipe de vendas e a logística não está sabendo, arremessa a caixa com o teu produto, certamente isso vai dar refugo, problema, troca, e aí tudo começa. Então tem que pensar todas essas nuances aí importantes. Então acho que falamos aí de treinamento, de materialização, tem um tema super importante que é a questão basicamente de novo, no GTM, o nível de execução que você precisa é a hora que você vai ter que fazer o deploy disso. Então, material de merchan, qual é o seu guia de execução, vai ter que treinar esses caras com um planograma, de novo, se isso é parte da sua estratégia, então tem que fazer um baita do aculturamento, isso é um ciclo, talvez, sem fim, no sentido realmente literal da história, muitos ciclos de treinamento, capacitação, etc., mas no início tem que ser bem intenso isso, tá?
Uma etapa que essa é talvez mais óbvia, mas campo, tá? Então, o KDM vai ter que estar lá com esse parceiro aí, com esse atacado distribuidor rodando, tá? Então, com as principais contas, com equipe, para entender problemas, tal, etc. Que mais? E não tenha dúvida que acho que esse é um capítulo totalmente à parte, mas de acompanhar a performance, entender isso como está no dia a dia, tá? Tem nesse checklist que eu comentei, Medeiros, que eu carrego, ele é muito operacional, né? Então, por exemplo, formação de rota, cadastro de tabela de preço, tal. Eu acho que isso é um pouco mais óbvio, mas eu vou passar muito rápido aqui, que eu acho que vale a pena comentar. Então, rotas, né? Se existe algum tipo de equipe exclusiva, então a parametrização das rotas com os níveis de serviço que foram estabelecidos, a criação de tabelas de preço, seja única ou por escalonado ou por segmento, por canal, definição de SKUs de paletização ou de picking dos SKUs no momento da logística, cadastro desses itens, né, no sistema do distribuidor, tá? Toda a parte que essa costuma, independente do nível de maturidade da indústria, costuma ter assim bastante idas e vindas, que é a parte de tributos, né? Dentro de preço, toda a cadeia de tributação dentro do distribuidor. Para mim, esses são, então, rodando, seja no aspecto estratégico, né, de phase-in, quanto do operacional, os itens que não podem faltar na implementação de um parceiro no seu GTM. Acho que consegui cobrir os principais aí. Sempre aparecem novos, tá? E talvez um novo, que esse é bastante novo, Medeiros, você tem que, hoje, você vai abrir um parceiro, você tem que ter um deck, por exemplo, disponibilizar imagens dos produtos para esse cara poder ativar os famosos cardápios digitais de delivery, que hoje só se fala nisso. Então, assim, nesse meu checklist, por exemplo, nem tem esse item, mas certamente, se eu for atualizar, eu vou colocar lá um item, disponibilizar portfólio de imagens digitais, combos, tal, etc., para, obviamente, ativar delivery. Não tenha dúvida que isso vai fazer parte. Então, essa lista cresce bastante cada dia que passa, mas acho que conseguimos abordar os principais pontos. Fantástico, Henrique. E bom, a gente sabe que os relacionamentos, eles não só têm inícios, mas eles também têm fins, né? E uma vez que uma parceria se encerra, né, é importante que o profissional da área comercial também saiba executar o fim de uma parceria, né? O distrato, né? Então, o que é importante também ser observado no phase-out? Excelente pergunta. E é um momento bastante duro, né? Como eu comentei, acho que essa relação entre indústria e parceiro do canal indireto geralmente é um casamento que a intenção é para a vida toda, mas que em alguns momentos tem problemas e tem divórcio no meio do caminho, tá? O distrato é a ferramenta que define isso. E eu acho que depende um pouco do caso, Medeiros, para falar talvez os caminhos, né? Vou começar pelo o mais traumático, né? Quando a relação termina numa ruptura não amigável. Aí não tem distrato. O que acontece efetivamente óbvio, isso precisa ser explorado, mas se tem um impasse nesse momento, isso vai eventualmente para a justiça, né? E aí, assim, o futuro ninguém conhece aqui no detalhe, vai depender de muitos fatores aqui, alguns deles até estratégicos, nem vale muito falar, mas a indústria precisa fazer um assessment importante nesse momento de entender qual é o liability envolvido, o que pode acontecer, eventualmente para tentar não ir para a justiça, tá? Jurisprudências são variadas, tem de tudo, vale pesquisar, recomendação para os profissionais aí pesquisar. Alguns processos correm em segredo de justiça, outros você consegue no próprio Google e entender muita coisa que acontece, mas efetivamente quando vai para a justiça é um problema. E aí efetivamente não tem distrato, não tem encerramento, o que tem é uma discussão judicial. Para os momentos amigáveis, seja eles muito amigáveis ou quase no limite dos judiciais, mas que estão ainda no amigável, geraram um distrato, assim, é super importante que estejam todas as obrigações para as duas partes, né, contidas nesse documento, tá? Então, não tenha dúvida, quando chegou a vias de fato, independente se foi causado pelo parceiro, ou pela indústria ou por ambos, assim, o compromisso que precisa ser
principalmente mantido é um nível de atendimento ao mercado. Não tenha dúvida que a principal preocupação da indústria é o sucateamento do mercado, que seja ele em pouco tempo ou em muito tempo o parceiro vai sair, olha, tem que ter algumas garantias que isso não vai acontecer. Por um lado, a indústria acho que tem que ter um bom senso, e isso eu vejo que às vezes ele flutua um pouco, é flexível, mas que um parceiro que está saindo do negócio também não vai fazer um nível de investimento agressivo. Esse cara vai operar num limite, deveria operar num limite aceitável, também não pode passar dessa linha, né? Vou mandar metade da minha equipe embora, vou trabalhar aqui com um terço, vou atender metade dos clientes. Cara, não é assim. Era lá, a gente tinha um contrato, rodou X anos, eu preciso assumir isso aqui, ou outro parceiro precisa assumir isso aqui, com um mínimo de mercado aí para eu poder ainda desenvolver. Então, isso tem que estar no distrato, né? Tem que estar sendo discutido antes e tem que estar refletido no distrato. Então, algumas coisas importantes. Nível de PDVs, nível de execução, nível de abastecimento, tá? Algumas coisas que estavam no contrato, que deveriam estar no contrato principal, precisam ser refletidas aqui de ruptura, de nível de serviço, tal, preocupação, de novo, quando é alimento, etc., com qualidade, né? Quando tem esse issue, precisa estar lá, porque realmente nesse momento assim, tem que ser uma operação padrão, não dá para passar muito desse limiar. Então, uma outra dica importante é que, principalmente no momento de distrato, né, de saída de parceiro, é um momento de muita tensão, né? Tensão, não é nem atenção, é tensão, é um momento extenso. Então, o profissional precisa estar muito respaldado e alinhado com o board, com o diretor comercial, com o time interno, porque os ânimos estão exaltados. Então, é hora de uma negociação mais cadenciada, é hora de realmente, se for possível, abrir algumas concessões, né, entender o que dá para fazer e o que não dá. Então, porque no fim das contas é uma negociação. Apesar de ser efetivamente um negócio, isso acaba mexendo bastante com ego, com história, com emoção dos parceiros que estão lá, às vezes há muitos anos, né, etc. Então, é um momento delicado, é um momento que precisa de bastante cuidado, tato, de eventualmente realmente abrir algumas concessões, lógico, dentro do limite e, sem dúvida nenhuma, sem fazer estripulias, mas para fazer chegar no amigável. Fato é, tendo passado isso, infelizmente, por alguns momentos na minha carreira, que o encerramento amigável ele é melhor, não tenha dúvida. Né? Quando efetivamente uma indústria leva um caso desse para a justiça, de distrato, de disputa com o distribuidor, sim, o efeito colateral do mercado é muito ruim. E a indústria paga esse preço, eventualmente, por anos. Tá? Não estou nem falando do preço de uma eventual indenização, estou falando do preço de mercado, né? De perder share, de ter que sofrer para resgatar a confiança dos clientes. E a gente sabe que confiança, uma vez que rompeu, é dificílimo a gente resgatar. Isso vale para a relação B2B. Então, acho que é isso, Medeiros. Alguma outra dúvida aí? Fantástico. Na verdade, enquanto você falava, para mim veio o ponto de que seria um tema de um outro masterclass, né? Valeria um masterclass inteiro só falar de distrato, né? Só falar de separação, sem dúvida. Maravilha, Henrique, maravilha. Bom, dessa forma estamos encerrando essa segunda aula do For Sales Masterclass, dessa série especial sobre GTM por meio do canal Indireto. Henrique, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar conhecimento conosco. Medeiros, eu que agradeço. Um prazer estar com você e com o time da Ford Sales. Então, contem comigo. Espero poder contribuir mais. Desculpa a agenda bastante atribulada e espero que todos vocês que estão vendo aí consigam colher essas lições, executar no dia a dia. E fico à disposição, Medeiros, para a gente fazer mais e mais aí Masterclass. Um abraço. Fantástico, Henrique. Aos que nos assistem, este foi a segunda aula dessa série especial. Ainda teremos a terceira e quarta aula. Aos que nos assistem, espero que esse conteúdo o ajude a alcançar a alta performance. Se você gostou, curte o vídeo, segue o Henrique no LinkedIn, compartilhe com o seu networking e assine o nosso canal para mais conteúdos. Até o próximo For Sales Masterclass e bons negócios.